Por conta dos últimos acontecimentos no mundo, guerra entre Ucrânia e Rússia, mais recentemente o conflito entre Israel e Irã, somando a isso terremotos e desastres naturais que parecem cada vez mais frequentes, esses acontecimentos têm reacendido uma pergunta antiga. Será que estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? Será que o mundo está, de fato, caminhando para o apocalipse? Esse é um tema pertinente e é sobre isso que vamos falar hoje. Entender o que as escrituras sagradas realmente dizem sobre o fim dos tempos. Porque se alguém pode revelar essa resposta, é justamente aquele que determina todas as coisas. O maior pregador escatológico. Sempre que pensamos no tema do fim dos tempos e buscamos respostas na Bíblia, devemos sempre começar com as respostas que o próprio Cristo nos deu, de maneira direta no percurso de seu ministério aqui na Terra. É justamente em seu último sermão, antes de ser preso, que o próprio Cristo fala sobre o fim dos tempos. Sua explanação começa falando sobre o Templo de Herodes, que era a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Reconstrução esta que foi iniciada nos anos 20 a.C. e visava não apenas restaurar o templo, mas ampliar e embelezar para que o rei Herodes conquistasse a simpatia do povo judeu e consolidasse seu poder naquela região. Então, na época do ministério de Jesus, o templo era sim uma das estruturas arquitetônicas mais impressionantes do mundo, feita com blocos maciços de pedra ornamentadas com detalhes a ouro. Então, nesse contexto, durante a última explanação de Jesus, que ocorre o seu sermão profético escatológico. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra que não seja derribada. Então, a primeira profecia de Jesus já foi bastante controversa naquela época, pois ele chega para os seus discípulos que tinham a oportunidade de ver o templo ainda ser construído e fala que ele será derrubado. E essa revelação profética feita por Jesus já se cumpriu, pois no ano 70 d.C., o general romano Tito sitiou e invadiu Jerusalém, destruindo completamente o templo. Dessa forma, a destruição do templo em Israel marcou sim o princípio do fim, e ainda mais importante de mencionar, já aconteceu. Assim, portanto, para iniciarmos a nossa busca por respostas, é preciso dizer também que, além da destruição do templo ser um sinal que marca esse início do fim, uma confusão bastante comum é de algumas pessoas acharem que os últimos dias é algo distante. Porém, uma verdade já estabelecida pela Bíblia e pacificada é justamente que a morte e ressurreição de Cristo é o sinal definitivo que marcou o início dos últimos dias. Dessa forma, no ano 1 até atualmente, já estamos vivendo os últimos dias. Veja, 1 João 2. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, a partir da morte e ressurreição de Cristo, chegaram os últimos dias, e com eles os sinais da sua volta. Então precisamos entender, de agora em diante, que outros sinais são esses, e se existem sinais maiores ou menores. O princípio das dores. É aqui que começamos a falar dos sinais mais populares e comentados: as guerras, os terremotos e os desastres naturais. Até mesmo a crescente hipótese de uma terceira guerra mundial tem assustado muitas pessoas, e muito tem se especulado que esse seria o sinal que falta para o mundo de fato acabar. Então, qual é mesmo o papel desses sinais em relação ao fim do mundo? A verdade é que eles são sinais de fato. Porém, diferentemente do que os alarmistas sensacionalistas falam, esses são sinais menores, considerados pelas escrituras como apenas o princípio das dores. Veja, Mateus 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esses são os sinais do princípio do fim, só que essas coisas sempre fizeram parte dos acontecimentos mundiais. Mas a ideia principal aqui é que quanto mais se aproxima o fim de tudo, mais devastadores e relevantes serão esses sinais. E não para por aí. Se esses são, na verdade, o princípio das dores,
quais são os outros sinais? Mateus 24. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui, de fato, temos os próximos sinais, os primeiros grandes sinais que se colocam em proximidade maior com a chegada do fim de tudo. Eu me refiro a grande perseguição à igreja genuína de Cristo, algo que já acontece desde o nascimento da igreja. Também a escandalização, nesse caso referindo-se aos crentes professos que hão de tropeçar em atos escandalosos de deslealdade espiritual, o que significa algo comumente conhecido no meio evangélico por desviar-se da fé. Porém, esse desviar-se só mostra que na verdade tal pessoa nunca se converteu ao genuíno evangelho. Outro grande sinal é a perpetuação da mentira e do engano, protagonizadas pelos falsos profetas, encabeçados pelo espírito do anticristo. Entretanto, a pregação do evangelho por todo o mundo se revela como sendo um dos principais sinais, já que o próprio Cristo definiu que será pregado o evangelho em todas as nações para testemunho e como requisito conclusivo para a chegada do fim. Só que um outro sinal tem sido bastante cogitado e inclusive levado em consideração por teólogos e mais uma vez pelos sensacionalistas. Me refiro a Israel como sendo um desses grandes sinais. Por isso precisamos entrar nesse assunto e entendê-lo da forma correta. Israel, o relógio do mundo? Para além do que se especula, muitos falam sobre esse papel de Israel diante do fim. Será possível que essa nação poderia ser a personificação de algum sinal do fim dos tempos? A resposta é sim. Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A verdade é que Deus não encerrou o seu trabalho com Israel. Quando houve a vinda de Cristo, sua palavra fora rejeitada por seu povo em sua maioria, de maneira que daquele ponto em diante foi criado um forte paralelo entre a rejeição de Israel a respeito do evangelho pregado por Cristo e o seu restabelecimento futuro por meio de uma espécie de avivamento. Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? A Escritura é clara: Deus não rejeitou a Israel, apesar da sua desobediência. E embora a nação de Israel tenha rejeitado a Jesus, milhares de judeus creram nele ainda naquele tempo, e o próprio apóstolo Paulo foi um deles, como ele mesmo declarou. Isso demonstra a real característica da salvação, que não se dá por obras, méritos ou descendência racial, mas sim exclusivamente de Deus usar a sua misericórdia, e por pura graça e amor alcance e redima essas pessoas. Porém, há muitos de Israel foram endurecidos, e a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo. Isto é, para eles fora pregada a palavra da salvação, até mesmo pelo próprio Cristo, e posteriormente o apóstolo Paulo também, mas não lhes deram ouvidos. Isso fez com que Paulo e os discípulos de Jesus fossem pregar agora aos gentios, ou seja, para o resto do mundo. Por isso, então, Paulo diz que tal transgressão resultou em riqueza para o mundo, riqueza para os gentios. A porta que acabara de se fechar para Israel abriu-se para o mundo. Mas é como o próprio apóstolo Paulo disse explicitamente, Romanos 11, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Então, se a desconversão de Israel resultou na expansão do evangelho pelo mundo, e a própria escritura declara que Deus não abandonou a Israel apesar de toda sua transgressão, significa então dizer que até o fim dos tempos muitos judeus haverão de se converter ao cristianismo, e isso em si mesmo constitui um grande sinal da volta de Cristo? A resposta é sim. O maior sinal.
Embora tenhamos chegado juntos até aqui nesse raciocínio acerca do fim dos tempos, e inclusive fora mostrado que sim, realmente Israel constitui um dos sinais, definitivamente ele não é o principal. O grande sinal da volta de Cristo é o que está mais próximo desse grande acontecimento. E antes de falarmos dele, é importante falar de um penúltimo: o anticristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o anticristo é o cabeça do engano, das mentiras e dos falsos profetas, e sua operação constitui, sim, um grande sinal, justamente porque ele já está agindo e sua ação vai só aumentando cada vez mais à proporção que se aproxima o fim dos tempos. 2 Tessalonicenses 2: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, isto a que Paulo se refere é a vinda do Senhor Jesus, de maneira que a ascensão do anticristo é forte característica da chegada desse acontecimento. 2 Tessalonicenses 2: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O espírito da injustiça já está atuando de maneira dominante na sociedade, e apesar de muito da sua atuação se dê por meio da disseminação de ideias antibíblicas, a palavra de Deus revela ainda que antes do fim, o espírito da injustiça, ou o anticristo, haverá de se rebelar abertamente, a ponto de assumir com blasfêmia o lugar de Deus na terra, lugar que Deus reservou para o seu Filho. Por isso, antes que chegue o fim, haverá de existir a personificação desse espírito, e isso em si mesmo constituirá um grande sinal da vinda do Messias. O anticristo, por si só, é um tema pertinente que merece um vídeo só falando desse assunto. Por isso, deixa aí nos comentários se deseja ver em breve aqui no canal um vídeo tratando especificamente desse tema. Mas então, se até mesmo o anticristo não é o maior sinal da volta de Jesus, qual é então o maior sinal que me referia agora há pouco? Muito bem, o maior sinal se dará por meio da paz. Sim, isso mesmo. A Bíblia revela que a volta de Cristo será precedida de um momento de paz, a ponto de que a maioria das pessoas estará totalmente despreparada para esse momento. 1 Tessalonicenses 5: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Assim então, o momento de paz e calma será interrompido de maneira enérgica com a segunda vinda de Cristo. Mateus 24: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E também está escrito, Mateus 24: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus caros, assim será como uma grande surpresa em meio a um contexto de paz mundial, mas não uma paz genuína, e sim um momento marcado por uma paz falsa e enganosa, onde muitas pessoas estarão concentradas e empenhadas em tudo que é menos importante do que os tesouros do céu, de maneira que muitos estarão confortáveis em suas vidas de pecados, riquezas vazias e fortes ilusões em vãs filosofias, e vidas completamente caracterizadas por hipocrisia, de modo que, a olho nu, o mundo estará em paz, mas semelhantemente aos dias de Noé, em que a maioria pouco dava crédito ao Evangelho e suas verdades. Agora, uma coisa é fato: certamente tentar descobrir o dia da volta de Cristo não traz nenhuma tranquilidade a todas as pessoas, justamente porque chegamos até aqui para fazer a pergunta mais valiosa de todas: o que será de nós nesse dia? Tranquilidade em meio à destruição total. E se eu te dissesse que diante de todas as coisas que eu disse até agora, nada é mais preocupante do que não saber qual o seu próprio fim? Pare e pense: quantas pessoas só hoje mesmo partiram dessa terra?
A Bíblia fala que para os que morrem segue-se o juízo. Em outras palavras, se não sabemos a hora sequer da volta de Cristo, quanto mais haveremos de saber a hora da nossa morte. O nosso próprio fim dos tempos pode ser a qualquer momento, e não daqui a séculos ou milênios. Por isso, as Escrituras dizem, Salmos 2: Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Só Ele quem pode nos salvar, só Ele quem pode nos mostrar o único caminho certo e a verdade. Mas nunca se esqueçam disso. A mesma Bíblia que nos dá essa certeza da vida eterna em Cristo também nos adverte. Isaías 55: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. O Senhor Deus se aproximou de nós, pecadores, por meio da sua palavra, por meio do seu Filho, e devemos ir buscar e reconhecer o Evangelho em sua verdade e plenitude. Mas não se engane, muitos são convidados, porém não há lugar no reino da graça para os que se recusam a deixar os maus caminhos e pensam somente em sua justiça própria. A Bíblia revela que Deus é rico em perdoar, mas ninguém que ache que pode se achegar a Deus em seus próprios termos, pois não há quem possa questionar os seus métodos. Seus planos estão além da nossa compreensão. Antes devemos nos refugiar nele. O pastor e teólogo Matthew Henry, sobre esse texto de Isaías, definiu: Mas chegará o dia em que ele não será encontrado. Pode chegar um momento nesta vida. É certo que na morte e no julgamento a porta será fechada. Deve haver não apenas uma mudança de caminho, mas uma mudança na mente. Devemos alterar nosso julgamento sobre pessoas e coisas. Não basta romper com as más práticas. Devemos nos esforçar contra os maus pensamentos. Arrepender-se é retornar ao nosso Senhor contra quem nos rebelamos. Se fizermos isso, Deus se multiplicará para perdoar, como multiplicamos para ofender. Obrigado a todos que acompanharam essa explanação até aqui. Eu te convido a fazer parte desse canal para que possa sempre acompanhar os futuros vídeos e as mais diversas explanações pautadas nas Escrituras Sagradas e em sua plena verdade. Até a próxima!